Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 222, Sonambulismo, Acesso ao Nosso Tesouro. Vamos começar com um poema extraído do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia do Francisco Cândido Xavier, do poeta Augusto dos Anjos. Ele se chama A Subconsciência. Esse poema, a gente vai relacionar ele com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, Como vocês sabem, estamos na parte 2, que é a que trata da vida espiritual, a segunda das 4 partes do Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 8, Emancipação da Alma, ou Libertação da Alma, no item Sonambulismo. Vamos ao poema. A subconsciência. Assim, a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda a sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas. Que o neurônio oblitera por momentos, mas é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. O que é que isso tem a ver com sonambulismo? Vamos agora entender. 431 é a nossa questão de hoje. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, de desperto, que estão acima de sua capacidade intelectual? Bem, já foi falado antes o que é o sonambulismo. É um distanciamento do espírito em relação ao corpo. É uma liberdade relativa. É uma emancipação relativa. Então, o sono é um tipo de sonambulismo. Só para a gente entender. Só que no caso específico do fenômeno sonambúlico, o espírito está afastado do corpo, mas ele consegue se comunicar através do corpo. Tá certo? É quase um fenômeno mediúnico, Como um espírito que pega na mão do sujeito e mexe o lápis e se comunica. Só que aqui, normalmente, a gente está falando da comunicação por meio da fala. Kardec começa a estudar o sonambulismo com 19 anos de idade. Portanto, cuidado, espíritas, que se arrogam a doutores de espiritismo e querem proibir a participação de jovens nesse fenômeno. Você está se incluindo no time daqueles que proibiria Allan Kardec de estudar o sonambulismo. Parabéns. Óbvio que Kardec, quando tinha 19 anos, ele não existia espiritismo, mas existia uma ciência irmã do espiritismo, chamada magnetismo. Então Kardec, desde cedo, ele vai observar, vai provocar, vai experiências sonambúlicas. Ele vai induzir as pessoas ao sonambulismo. Então, obviamente, nesse momento que Kardec faz a pergunta, ele tem aí em torno de 50 anos, então a gente pode botar aí 30 anos de estudo do fenômeno. Então ele sabe o que ele está fazendo porque ele começou cedo. Certo? Porque ele começou cedo. Não tão cedo, mas 19 anos é relativamente cedo, o que é bom. Então, o que Kardec está perguntando? Ora, eu coloco o sujeito no estado sonambúlico. O sujeito não conhece nada de filosofia, não conhece nada de medicina, não conhece nada de literatura, não conhece nada de geografia, não conhece nada do costume dos outros países. Só que no estado sonambúlico ele começa a conversar comigo sobre mecânica, sobre filosofia, sobre a vida em continente distante, sobre história de Roma. Que história é essa? De onde é que vem isso? Kardec está perguntando, mas como é que pode?
Como é que esse sujeito que não sabe nada de história, não teve a oportunidade de estudar, mal lê, mal escreve, eu vou, aplico energias magnéticas nele, coloco ele no estado sonambúlico e ele começa a me falar com muita propriedade da história de Roma. Falar que não, que aquele imperador fez isso, não foi aquilo, que ele agiu com tal intenção, que de fato foi fulano que mandou tocar fogo em Roma. Começa a me descrever como era o circo romano, onde os cristãos eram sacrificados. Como é que é isso? É isso que Kardec está perguntando. Porque Kardec não está aqui, ele sabe que é possível, porque ele experimenta isso há 30 anos. A conversa tem um nível de profundidade, de maturidade imenso, porque ele começou com 19 essas experiências. Resposta dos espíritos. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que você imagina. Como assim? Aí continua os espíritos. Esses conhecimentos apenas dormitam, apenas estão adormecidos. Estão dando uma cochiladazinha. Aí vão explicar agora por quê. Porque o envoltório, o seu envoltório, o envoltório desse mundo é muito imperfeito para que ele possa relembrá-los. Olha a lógica extraordinária dos espíritos. Vocês não lembram porque o corpo de vocês é muito mal feitinho, é muito grosseiro, meu filho. Ah, mas eu não lembro das minhas vidas passadas. Porque o seu corpo é mal feito, é grosseiro. É um material ainda grosseiro. Está dizendo é isso. Né? Mas, definitivamente, o que é ele? O que é o sonâmbulo? O que é realmente o sonâmbulo? Espírito. Como nós. Isso é o espírito, né? Espírito como nós. Que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão. E o estado no qual entra desperta-o dessa letargia, que é o estado de sonambulismo. Então, o que é o sonambulismo? De um ponto de vista psicológico, psíquico, o sonambulismo é um estado alterado de consciência. O sonambulismo é quando o espírito ele amplia um pouco mais a percepção dele. Vale, eu sei isso. Eu tenho esses conhecimentos. Né? Hoje, e é muito interessante isso, porque embora, na minha opinião e de muitos amigos espirituais, o Espiritismo não está cumprindo a sua missão com os jovens, não está nos educando a ampliar a nossa consciência, e como o Cristo não depende de meia dúzia de espírito de má vontade, a cultura está fazendo isso de uma maneira ampla. Vejamos os filmes de ficção. O que é que mais tem? O que é que mais tem, gente? Estado alterado de consciência. O herói, o vilão se concentra e começa a ver um bocado de coisa. Começa a perceber cheiro, começa a sentir presença. O que é isso? Estado alterado de consciência. Né? Então, o sonambulismo é você induzir o indivíduo, como Kardec induzia, desde os 19 anos e até desencarnar, está provado, né? Por meio de documento histórico. Kardec continuou fazendo experiência sonambúlica, porque tem os doidinhos que não estudam nada e diz assim, não, Kardec fez isso antes de se tornar espírita. Depois ele foi estudar o espiritismo e esqueceu. Não. Impossível. É uma distorção inaceitável falar isso. Por quê? Porque Kardec está tratando isso no Livro dos Espíritos. E as correspondências de Kardec, que são documentos históricos, provam que ele continuou fazendo experiência sonambúlica até desencarnar. Bem, vamos em frente. Aí dizem os espíritos, já te temos dito frequentemente, olha o reforço da linguagem, nós já te dizemos e já fizemos isso muitas vezes, que revivemos muitas vezes. Essa é a mudança que o faz perder materialmente o que pôde, né, aprender numa existência precedente. O que ele está dizendo? Ao reencarnar, do ponto de vista material, grosseiro de vocês, o espírito
aparentemente perde o que aprendeu. Né? Ele não tem consciência, mas ele continua sabendo. É importante entender isso, gente. Se fosse lei de Deus reencarnar e apagar tudo, a gente estava nas cavernas ainda, meu filho. Por que a criancinha nasce na nossa situação semi-civilizacional, né, que não é mais primitiva, mas não é realmente civilizada? Por que a criancinha da nossa civilização, ou nós, a gente nasce, com poucos anos a gente aprende a ler e escrever? Porque a gente já traz isso. Porque senão a gente ia passar o que a gente passou no passado, 200 mil anos. Tá entendendo? Então, assim, a própria velocidade de aprendizado só acontece porque tem um aprendizado anterior. No mundo evoluído, por exemplo, né? Pegando aí como referência como Júpiter, qualquer dos milhões de mundos evoluídos que existem, não o mundo celeste, mundo evoluído, mundo superior, não é celeste, é superior. Por exemplo, em 6 meses, o reencarnante ele atinge estado de maturidade na Terra de um grande intelectual. Então, assim, o nosso Machado de Assis, o nosso grande pesquisador, o nosso Einstein, não sei o quê, é uma criança de 6 meses no mundo evoluído. Você vai dizer, vale, é mágica? Não, porque aquilo ali é o basicão. Tá certo? Então, o Espírito sempre lembra. O que a gente discute são níveis de lembranças. Se ele não lembrasse de nada, ele estava no zero. Ele era um espírito puro e ignorante, começava do zero. Aí ele vai falar, ao entrar no estado que chamais de crise, olha como é interessante as palavras. Era a palavra mais apropriada na época. O que é que ele está chamando de crise aqui? A crise sonambúlica. É o estado alterado de consciência. Né? Ele se lembra, entendeu? Então, quando o sonâmbulo entra nesse estado ampliado de consciência, que aqui ele diz, como chamais? Os espíritos são delicados. Os espíritos não estão dizendo que é o melhor termo. Então, se você está chamando disso, eu vou usar esse termo para que você me entenda. Então, se você chama de crise, eu chamo de crise. Se você chama de estado alterado de consciência, eu chamo de estado alterado de consciência. Ele se lembra, o sonâmbulo, mas nem sempre de maneira completa. E aqui é outra coisa extraordinária, gente, porque quando a gente entra na área da mentira ou da fantasia, a gente vê os médios, não, porque eu lembro de tudo, eu sei de tudo, é mentira. Todo estado alterado, a gente está falando de graus. Tá certo? Então não tem médio que vê tudo, é mentira. Porque o cérebro não suporta ninguém, nem um médio. Não tem médio que capta todo tipo de mensagem, mentira. Não tem médio que vê todos os espíritos. Não tem sonâmbulo que tenha acesso completo à sua memória. Tem graus de acesso. Tá certo? Então, o que é que vocês estão dizendo aqui? Mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer nem de onde vem o conhecimento, nem como possuir esse conhecimento. Ele sabe. Né? Ele sabe aquele episódio da história, ele sabe explicar aquilo ali, ele sabe dizer como é que funciona, mas ele não tem um conhecimento. Ah, eu sei porque eu aprendi no dia tal, na hora tal, com fulano de tal. Passada a crise, toda a recordação se apaga. E ele retorna, eu acho bonita essa palavra dos espíritos, ele retorna à obscuridade. Legal, né? Por quê? Porque nós vivemos na obscuridade. Nós que estamos na matéria vivemos na obscuridade. Agora a gente pode entender um pouco mais o poema do Augusto dos Anjos. Olha que bonito. Vamos ler rapidamente, que o tempo já está avançado. Assim, olha o que é que ele está chamando. Inconsciência prodigiosa, quer dizer, é um registro que vocês não sabem, mas ele existe, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências do espírito que sofre luta e goza, quer dizer, que é, né, a nossa luta em cada existência. Ela é a registradora misteriosa, que a gente não entende, da subjetividade das essências. O espírito é a essência. Consciência de todas as consciências. Olha como é interessante a linguagem poética. Numa frase, ele fala tudo, fora de toda a sensação nervosa.
que é que ele está dizendo? Esse registro independe do sistema nervoso. Fora, ele não precisa daquilo ali. Ele registra tudo aquilo ali independente disso. Câmara da memória independente. Ele está reforçando, é independente, não depende do corpo. Arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas. O que é que ele está dizendo? Independe do cérebro. O que é a massa cerebral organizada? É o cérebro. Né? Tanto é que a gente fala massa cerebral mesmo, até um termo da medicina. Aí o mais bonito, está encerrando aqui, que o neurônio oblitera por momentos. O que é que ele está dizendo? Neurônio, né, é a célula constitutiva do cérebro. O que é que ele está dizendo? Que o cérebro, na verdade, ele é um impedidor da memória. Então, a memória está localizada no cérebro. Não, o cérebro impede. A memória está no espírito. O cérebro, ele capta uma parte minúscula da memória. Legal, né, essa visão? Então, que é o que os espíritos estão dizendo, quer dizer, nós estamos na obscuridade. Porque o nosso arcabouço, o nosso abençoado corpo, porque é um instrumento abençoado, mas em relação aos poderes do espírito, ele obscurece, ele oblitera, ele diminui. Nós somos muito mais do que a gente acha que é quando a gente se vê apenas como o nosso potencial encarnado, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Quer dizer, nós, quando desencarnarmos, se desencarnarmos lúcidos, vamos ter acesso a um saber e um conjunto de experiências que a gente vai olhar para a gente na Terra e vai dizer, nossa. Por isso que é comum, gente, a gente conversa com os amigos, né, às vezes conhecidos que desencarnaram e só ninguém sabe de nada. É um choque. O tanto de coisa que a gente já sabe, que a gente começa a entender. E que na Terra diz, mas conta, não dá para você entender. Mas me explica, não dá. Não dá, não tem nem linguagem. Tem tantas sutilezas que a gente começa a conectar, começa a integrar, começa a perceber que não dá. Não dá para me dizer o que é. Não tem nem palavra, não tem nem vocabulário. Se eu começar a expressar tudo aqui, tu vai ficar confuso, vai dizer que eu sou um mistificador. Então, eles têm que se restringir ao nosso nível. Ampliando um pouco, mas não dá para dizer o que é. Legal, né? Legal. Mas, quem pratica e investiga o sonambulismo tem uma compreensão muito melhor. Depois a gente vai ver no próprio Livro dos Espíritos, daqui a pouquinho, nos próximos programas, como o sonambulismo ajuda, inclusive, num desencarne lúcido. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que é o Cristo envolva nossos corações com sua paz, com sua harmonia e com sua luz. Fiquemos nós, filhos e filhas, com a sabedoria dos Espíritos eleitos pelo Senhor para ditar a codificação tão sabiamente estruturada por o grande Allan Kardec. Fiquemos nós com as reflexões sérias e profundas desses verdadeiros amigos de nossos corações e nos afastemos de todos aqueles torpes que em nome do Cristo traem o Espiritismo. As experiências que Kardec aponta precisam ser realizadas, estudadas, vivenciadas pelos verdadeiros espíritas. É covarde a atitude daqueles que se colocam contra o estudo e a prática do sonambulismo. Se o mestre de Lyon trata o assunto com tanta atenção, se espíritos puríssimos
olham para esse assunto e estudam a melhor linguagem, a melhor maneira de reensinar à humanidade esse assunto. Com que autoridade esses estúpidos proíbem experiências sonambúlicas na casa do Cristo? Atenção, filho! São falsos profetas que com aparente autoridade destroem os estímulos do crescimento espiritual. Atenção, filhos! Não se deixem abater por esses odiosos seres que falam em nome de Jesus. O amor, a caridade, é a devoção sincera pelos que sofrem. É a busca de uma compreensão mais profunda da vida. Vocês têm que buscar as experiências do Pentecostes, que vos espiritualizem, que vos dê convicção, que vos dê impulso de crescimento verdadeiro. Como aceitar aqueles que querem proibir isso? Como dizer, tudo bem, já que ele está proibindo, não vou fazer isso. E fará o quê? Tolices? Loucuras? Ao invés do estudo sério? Não é Allan Kardec para vocês um modelo de conduta? O Cristo não serve como exemplo? Quando educa adolescentes como João, Tiago e tantos outros nas experiências do amor, do magnetismo, da cura, da materialização? Perguntem-se, quem são os modelos de vocês? Esses falsos profetas que pensam terem dominado o movimento espírita? Ou Allan Kardec? Ou o Mestre Maior, Jesus de Nazaré? Quem são o modelo de vocês, meus filhos? Não existe desculpas. Vamos estudar o sonambulismo a fundo. Isto é só um começo e eu vou ensinar vocês a terem experiências sonambúlicas em curso apropriado. E vocês que amam o Cristo não ficarão impedidos pelos falsos profetas. E nós, em nome de Jesus, faremos reviver o cristianismo no mundo, em nossas práticas, aonde estivermos. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.